Oi, eu sou a Leslie, da turma 213, aluna da Escola Cido Abílio Paulo, e hoje vou apresentar o meu trabalho de biologia. Vou começar falando sobre o sistema urinário, que ele é responsável pela maior parte da nossa excreção. A principal substância excretada pelo sistema urinário humano é a ureia. Bom, agora eu vou dizer como é formada a urina. O sangue ele chega nos rins pelas artérias renais, ramos da aorta, que vem direto do coração. Nos rins, o sangue circula pelos néfrons, as menores estruturas filtradoras. No néfron, o sangue ele sofre uma pressão que suga água, ureia, sais e outras substâncias para fora do sangue como uma filtração. O sangue filtrado ele volta pelas artérias e no caminho substâncias importantes são reabsorvidas. O que não foi reabsorvido pelo sangue forma a urina, que prossegue por tubos e passa pelos uréteres até chegar na bexiga, onde esse líquido é armazenado. Bom, as etapas seriam filtração, reabsorção, secreção. Filtração, separar o que está em excesso, reabsorção seria absorver de novo, né? E a secreção é o meio através do qual as células elas descarregam substâncias que foram produzidas internamente para o meio externo. Ela é muito importante, a secreção, porque ela garante a eliminação de produtos indesejáveis. Então, o que está em excesso no organismo, o organismo ele tira. Hormônios antidiuréticos ou vasopressina. É produzido pelo hipotálamo e secretado pela neurohipófise. Ele promove a reabsorção de água nos rins. Então, ele apresenta 9 aminoácidos e atua principalmente nos rins, nos quais proporciona uma maior reabsorção de água. Apresenta também papel vasoconstritor, estando envolvido com a regulação da pressão arterial em resposta a hemorragias, resistência à ação do hormônio ou uma redução na sua síntese podem levar ao desenvolvimento de diabetes insípidos. Não está relacionado aqui à glicose. No próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre essa diabetes. O hormônio antidiurético é sintetizado pelas células neurosecretoras do hipotálamo, mas apesar de ser produzida nesse local, segue para a neurohipófise, na qual será armazenado e posteriormente liberado. A sua função é evitar a perda exagerada de água, aumentando a concentração de urina, reduzindo o volume e diminuindo a osmolaridade do sangue por promover a reabsorção de água. Agora sobre a diabetes insípidos. Esse tipo não está relacionado à insulina, e sim com o hormônio antidiurético, o qual está sendo produzido em quantidade insuficiente ou está apresentando problemas em sua ação. As causas são variadas, faz com que o indivíduo produza grande quantidade de urina, uma vez que a deficiência do ADH inibe a reabsorção de água nos rins. Os sintomas da doença incluem, além do aumento da produção de urina pelo organismo, a necessidade de acordar durante a noite para urinar e sede exagerada. O álcool ele inibe a liberação do hormônio antidiurético. É por isso que quando a gente ingere bebidas alcoólicas, tem uma grande produção de urina. O álcool ele pode desencadear uma desidratação, o que pode ser responsável pelos famosos sintomas da ressaca. Bom, agora sobre os hormônios. Os hormônios eles são substâncias químicas secretadas pelas glândulas endócrinas que são lançadas na corrente sanguínea em pequenas quantidades. Desencadeia uma resposta em um determinado tecido, que seria o tecido-alvo. Cada hormônio é específico e incapaz de desencadear respostas em outros tecidos que não o seu alvo. Deste, existem células como receptores específicos ancorados na sua membrana plasmática ou no núcleo celular. No primeiro caso, ao se ligar aos receptores, os hormônios provocam modificações nessas estruturas,
São essas modificações que fazem com que mensageiros localizados no interior da célula promovam as reações. Vale frisar que algumas substâncias são chamadas de hormônios, mas elas não se encaixam nessa definição, uma vez que não são produzidos por órgãos endócrinos definidos. Um exemplo disso é a vitamina D, produzida na pele a partir de precursores exógenos. A atividade dos hormônios é crescimento, a regulação e funcionamento de estruturas do corpo, controle de glicose, cálcio do corpo, regulação do sono e etc. Aqui eu coloquei uma imagem, né, relacionada ali ao que dizia sobre o hormônio, os receptores e tal. Glândulas endócrinas. Liberam suas secreções diretamente na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos. Elas diferem-se das glândulas exócrinas por não possuírem canais por onde saem as secreções. As substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas são chamadas de hormônios. Hipófise. É uma glândula que apresenta duas porções, a adenohipófise e a neurohipófise, que apresenta uma conexão com o sistema nervoso. Localizada em uma cavidade do osso esfenoide, liga-se ao hipotálamo e é responsável por secretar alguns hormônios produzidos nessa última região. Secretada também pelos próprios hormônios, os quais são responsáveis por controlar a atividade de várias outras glândulas. Devido a esse controle sobre outras glândulas, a hipófise ela é constantemente chamada de glândula mestra. A hipófise é uma glândula endócrina e ela está conectada ao hipotálamo e é responsável por secretar os hormônios produzidos por essa porção do sistema nervoso. Os, os exônios hipotalâmicos atingem a neurohipófise e secretam neurohormônios produzidos no hipotálamo. A neurohipófise é responsável por secretar dois hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, o hormônio antidiurético e a ocitocina. Aqui eu coloquei uma imagem mostrando esses dois hormônios, né? Então, o hormônio antidiurético, que é o ADH, ele também é chamado de vasopressina, apresenta como função primordial a regulação da função renal, proporcionando uma maior absorção da água pelos rins. Então, tá desse lado aqui, né? E do outro lado tá a ocitocina. Ocitocina, dentre outras funções, atua na contração do útero na hora do parto e a ejeção de leite. O adenohipófise sintetiza e secreta os seus próprios hormônios, os quais apresentam uma gama variada de funções. Alguns desses hormônios são responsáveis por controlar a atividade de outras glândulas, o que acaba dando a denominação de glândula mestra à hipófise. Hormônios por ela produzidos, agora eu vou citar alguns. Prolactina estimula o desenvolvimento da glândula mamária e a produção de leite. Hormônio de crescimento, que é o crescimento do organismo, metabolismo. Aqui tem várias, eu coloquei várias, de melanina, da tireoide. Enfim, tem vários aqui, eu não vou ler todos. Insulina. A insulina é produzida pela célula beta, no pâncreas, que se relaciona com o controle de glicose no sangue. A insulina é um hormônio proteico produzido no pâncreas, mais precisamente em grupos celulares chamados de ilhotas pancreáticas. Nas ilhotas, há células alfa e células beta, sendo essas últimas responsáveis pela secreção da insulina. As células alfa, por sua vez, elas relacionam-se com a produção de outros hormônios, o glucagon, que eu vou falar um pouquinho dele também nos próximos slides. Esse hormônio, que atua praticamente em todas as células do corpo, estimula a absorção da glicose pela célula. Liga-se a um receptor presente na membrana plasmática das células. A ligação
gera um sinal que garante um aumento da capacitação da glicose. Eu também coloquei uma imagem, basicamente dizendo que está aqui no último tópico. Insulina e glucagon. A ação da insulina é antagônica à ação do glucagon. Quando os níveis de glicose aumentam, como após a alimentação, verifica-se o aumento da secreção de insulina. Entretanto, quando os níveis de glicose caem, entra em ação o glucagon, que garante a liberação da glicose que está armazenada no corpo. Aqui eu sublinhei para destacar o que é mais importante, né? A insulina, basicamente, ela reduz o nível de glicose e o glucagon, ele já garante o aumento da glicose no organismo. A diabetes mellitus é uma doença em que se observa um aumento dos níveis de glicose no sangue. Essa doença pode ocorrer por causa da destruição das células beta do pâncreas, diabetes tipo 1, ou ainda por uma incapacidade das células de responderem à insulina tipo 2. Sinapse e os neurotransmissores. A sinapse é uma região de proximidade entre um neurônio ou outra célula por onde é transmitido o impulso nervoso. O impulso nervoso, os impulsos nervosos devem passar de uma célula a outra para que ocorra uma resposta a um determinado sinal. É necessária a presença de uma região especializada que receba o nome de sinapse, que está ali na imagem ao lado. Região de proximidade entre a extremidade de um neurônio e uma célula vizinha, onde o impulso nervoso é transformado em impulso químico em decorrência da presença de medidores químicos. Um neurônio faz sinapses com diversos outros neurônios. Estima-se que uma única célula nervosa possa fazer mais de 1000 sinapses. Geralmente, elas ocorrem entre o axônio de um neurônio e dendrito de outro. Os axônios apresentam diversas ramificações e no final delas são encontradas expansões chamadas de botões pré-sinápticos. Esses botões estão separados da membrana do outro neurônio ou célula muscular através de um espaço que recebe o nome de fenda sináptica. O botão pré-sináptico existem diversas mitocôndrias, além de vesículas que são repletas de uma substância química que recebe o nome de neurotransmissores, que são capazes de alterar a permeabilidade da membrana do neurônio pós-sináptico. Como exemplo de neurotransmissores, podemos citar a acetilcolina e a noradrenalina. Quando o impulso nervoso chega ao botão pré-sináptico, os neurotransmissores são liberados na fenda sináptica. Eles passam por difusão através da sinapse e atingem o neurônio pós-sináptico, ligando-se a receptores de membrana. Alguns neurotransmissores exercem a função excitatória em uma sinapse, enquanto outros podem ter a função de inibir o impulso. A inibição sináptica também pode ocorrer pela diminuição da liberação dos neurotransmissores excitatórios. Os neurotransmissores são produzidos continuamente pelos botões sinápticos ou ainda pelo corpo celular. Entretanto, uma estimulação frequente e excessiva pode ocasionar o esgotamento dessa substância e, consequentemente, parar o impulso, funcionando assim como um meio de proteção. Então é isso, obrigada.